Oi pessoal, para quem está me assistindo pela primeira vez, meu nome é Alan, do blog O Mundo Me Chama. Eu moro em Viena, na capital da Áustria, há quase 5 anos e resolvi fazer esse vídeo para vocês para falar de 5 personalidades que nasceram aqui onde eu moro e vocês provavelmente nem sabiam. O mais engraçado de tudo é que uma delas ajudou o Brasil na independência. Vamos lá? Que a Áustria é um país que respira música, isso não é surpresa para ninguém, não é mesmo? Então nada melhor do que começar com Wolfgang Amadeus Mozart, ou simplesmente Mozart, um dos maiores componistas de música clássica de todos os tempos. Ele nasceu em 27 de janeiro de 1756, na cidade de Salzburg. Para ser mais exato, na rua chamada Getreidegasse, no número 9, ele viveu ali até os 17 anos de idade. Hoje em dia, a sua casa virou um museu, onde os turistas podem visitar e conhecer um pouco mais da história do componista. Mozart sempre se mostrou muito talentoso para a música, tanto é que com apenas 6 anos de idade ele se apresentou para a Imperatriz Maria Teresa no Palácio de Schönbrunn. Para quem não conhece, o Palácio de Schönbrunn está localizado aqui em Viena. Ele foi o palácio de verão da família imperial, os Habsburg. É um complexo enorme com mais de 1.400 quartos, patrimônio mundial da Unesco, e os turistas podem visitar, por exemplo, o zoológico mais antigo do mundo, que fica lá dentro, ou até mesmo alguns cômodos onde a família imperial morava. E em quarto lugar está Sigmund Freud, ou simplesmente Freud, conhecido mundialmente como o pai da psicanálise. Ele nasceu em 6 de maio de 1856, na cidade de Freiburg, em Mähren, que hoje em dia pertence à República Tcheca. Na época que ele nasceu, essa cidade pertencia ao Império Austro-Húngaro, ou seja, pertencia à Áustria, mas hoje em dia, por conta do fim do Império, a cidade pertence à República Tcheca. Ele se mudou para Viena com 4 anos com sua família, estudou medicina na Universidade de Viena, e em 1836, quando Hitler invadiu a Áustria com seu exército para anexar a Áustria, na época a Alemanha nazista, Freud, que tinha origem judeu, ou seja, ele e sua família eram judeus, ele foi obrigado a escapar para Londres com a sua filha Ana e sua esposa Marta. Infelizmente, 4 irmãs de Freud que tentaram fugir não conseguiram, foram pegas pelos nazistas e morreram em diferentes campos de concentração. Ele morou menos de um ano em Londres quando faleceu com 83 anos de idade devido a um câncer que ele desenvolveu nessa garganta por conta do tabagismo. Na verdade, ele morreu através de um suicídio assistido. O seu médico lhe deu 3 injeções de morfina muito forte e ele acabou falecendo assim porque ele já não aguentava todo o sofrimento que ele estava tendo por conta do câncer. Agora me diz uma coisa, você sabia que a nossa primeira imperatriz do Brasil foi austríaca? Eu tô falando de Maria Leopoldina. Ela foi casada com Dom Pedro I e ela ajudou e muito o Brasil no processo de independência. Ela nasceu no dia 22 de janeiro de 1797 no Palácio de Schönbrunn. Lembra que eu falei no início do vídeo que Mozart se apresentou com 6 anos de idade para a família imperial? Foi lá mesmo que ela nasceu, mas enfim, eles nasceram em épocas diferentes. Ela morou no palácio até por volta dos 20 anos de idade, quando ela se casou através de uma procuração com Dom Pedro I, ou seja, eles se casaram sem nunca ter se conhecido. Após o casamento, ela pegou um navio e foi de uma viagem que durou quase 3 meses até chegar ao Brasil. O mais interessante é que na época, ela levou consigo biólogos, ela levou pintor, porque ela queria muito, ela estava muito interessada no nosso Brasil, que até hoje é um lugar muito exótico para os europeus, né? Então eles queriam estudar um pouco mais da fauna e da flora brasileira. E eu falei para vocês que ela ajudou muito o Brasil no processo de independência, não é? Acontece que no dia 2 de setembro de 1822, Dom Pedro I teve que fazer uma viagem para São Paulo e Maria Leopoldina ficou oficialmente a imperatriz do nosso Brasil, ou seja, por mais que tenha sido apenas alguns dias, ela foi a imperatriz do nosso Brasil e ela assinou o papel que tornou o Brasil independente em relação a Portugal. E o mais engraçado de tudo é que Dom Pedro I só foi saber disso 5 dias depois, ou seja, no dia 7 de setembro de 1822, que é quando a gente comemora a independência do nosso querido Brasil. Uma curiosidade muito interessante é que na nossa bandeira do Brasil, o amarelo representa a casa dos Habsburgo, ou seja, o Palácio de Schönbrunn, onde Maria Leopoldina nasceu. Porque para quem não sabe, o palácio ele é praticamente todo em amarelo. Assistam o vídeo que vocês vão estar sabendo do que eu tô falando. Eu tenho certeza que se você nunca assistiu o filme Exterminador do Futuro, você pelo menos já ouviu falar do título desse filme, não é verdade? Agora eu estou falando de Arnold Schwarzenegger. Ele nasceu no vilarejo de Thal, próximo à cidade de Graz, no dia 29 de julho de 1947. Ele se mudou para os Estados Unidos com 21 anos, onde ele exerceu tanto a profissão de fisiculturista
como de ator. Em 1983, ele se tornou oficialmente cidadão americano e o governo da Áustria permitiu que ele pudesse ter a dupla cidadania. Porque normalmente funciona assim aqui na Áustria. Se você for pegar uma outra cidadania, você é obrigado a devolver a sua. Então, no caso, ele deveria escolher entre a cidadania americana ou a cidadania austríaca, mas enfim, por conta de ele ser mundialmente famoso, o governo abriu uma exceção e permitiu que ele tivesse dupla cidadania. Além de ter trabalhado como ator e fisiculturista nos Estados Unidos, ele se tornou o governador do estado da Califórnia em novembro de 2004 e governou o estado até janeiro de 2011. Em primeiro lugar está uma pessoa que mudou a história completamente do mundo, digamos assim, né? Eu estou falando de Adolf Hitler, que é uma pessoa, enfim, que eu não quero fazer muitas delongas, mas ele era austríaco, ele nasceu na cidade de Braunau am Inn, que é uma cidade que fica bem na divisa com a Alemanha. Braunau am Inn está localizado no estado de Oberösterreich, que em português seria a Alta Áustria, como eu falei para vocês, bem na divisa com a Alemanha. E o mais interessante é que eu tenho uma amiga que durante o intercâmbio ela morou nesse pequeno vilarejo. Ela fica aproximadamente 60 quilômetros da cidade de Salzburg, onde nasceu, por exemplo, Mozart. Ele nasceu em 20 de abril de 1889 e em 1907 ele se mudou para Viena porque o seu sonho era ser pintor. Tanto é que ele se candidatou 2 vezes para a Academia de Artes daqui de Viena, mas ele foi rejeitado porque ele simplesmente não tinha talento, né? Então, depois disso, ele chegou a morar num albergue com outras pessoas, com outros adolescentes que também moravam sozinhos, mas depois disso ele se mudou para a Alemanha, ele meio que fugiu para a Alemanha porque ele não queria servir o exército da Áustria. Assim que ele chegou na Alemanha, ele se declarou apátrida, ou seja, aquela pessoa que não tem nenhuma cidadania, nenhuma nem outra. Então ele queria se tornar alemão. Depois de um tempo que ele morou na Alemanha, ele foi obrigado a voltar para a Áustria, onde ele ficou preso por um tempo, porque a Áustria queria que ele servisse ao país. É uma obrigação do cidadão servir ao país, né? Então ele foi preso e depois disso ele conseguiu voltar para a Alemanha, onde ele serviu como voluntário para a Primeira Guerra Mundial e foi aí, em algum período da história, que ele conseguiu oficialmente se tornar cidadão alemão e deixou sua cidadania austríaca de lado. Ou seja, ao contrário do Schwarzenegger, que tem dupla cidadania, norte-americana e austríaca, Adolf Hitler ele apenas pegou a cidadania alemã, ou seja, ele morreu oficialmente alemão, mas nasceu austríaco. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais dessas informações, que assim, a Áustria é um país tão pequenininho, né, que a gente quase não ouve no Brasil, mas eu acho interessante compartilhar um pouquinho do meu conhecimento que eu sei com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!